Boa noite, queridos. Saúdos todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. De igual forma, saúdo aqueles que nesse momento nos acompanham pelas redes sociais, pela internet. É sempre uma honra, uma alegria estar aqui com os irmãos, poder compartilhar a palavra de Deus. Essa igreja é muito especial para mim. Foi aqui que eu tive mais oportunidades durante a minha formação de poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Agradeço o reverendo Renato por isso, essa caminhada aí junto, né? Um irmão, um amigo querido. E agradeço os irmãos pela paciência que tiveram comigo durante todos esses anos, né? Ouvindo aqui. Amados, nós, como o pastor estava falando agora, nós vivemos tempos difíceis, tempos que a gente precisa se moldar, se habituar a novos hábitos, novas maneiras de agir, né? No meio dessa pandemia. Nós temos essa situação toda agora com uma esperança, né? Como ele falou, a vacina chegando, e a gente tem sim uma esperança. Mas, falando em esperança, a esperança do crente não é como a esperança do mundo. Por quê? A esperança do mundo é uma coisa que a gente não tem certeza, as pessoas não têm certeza se ela vai acontecer ou não. É uma esperança. Ou seja, olha, a gente espera que aconteça tal coisa, né? A nossa esperança não, ela é diferente. Porque a nossa esperança é diferente da esperança do mundo. Ela não está calcada nas paixões do mundo, nas expectativas do mundo. A nossa esperança, a esperança daquele que entregou o seu coração para Jesus, ela é diferente. Na verdade, ela é uma certeza. A nossa esperança é uma certeza, porque a nossa esperança está calcada, está baseada onde? Na palavra de Deus. Então, quando o crente fala esperança, como o grupo cantou agora aqui, esperança, você vê que é uma esperança diferente. Não tem nada a ver com a esperança do mundo. A nossa esperança é uma certeza de que aquilo vai acontecer. Romanos 1,17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A nossa esperança está baseada na nossa fé. Por isso que ela é diferente. E o que a Bíblia fala sobre fé? Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Onde está a certeza? É aqui que está a certeza. Nessa noite eu gostaria de refletir com os irmãos sobre essa esperança. A esperança que reside nesse que entregou o coração a Jesus. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Carta de Paulo aos Romanos, do verso 1 ao verso 11. É o texto da nossa reflexão dessa noite. Peço aos irmãos que me acompanhem na leitura do texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, persistência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios.
Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Oremos, amados. Pai amado, Deus Santo, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor. Te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos porque estamos aqui, podemos estar na tua casa nessa noite, aprender um pouco mais de ti, saber aquilo que tu queres para a nossa vida. Ó Senhor, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos receber de ti, Senhor, a sabedoria que vem do alto. Cuida de nós, ó Deus, porque somos pequenos e fracos e precisamos de ti, ó Deus. No nome santo do teu Filho Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. O tema dessa noite, amados, é os frutos da justificação. A carta aos Romanos, apenas para que a gente se posicione onde a gente está, no tempo e no espaço, é o maior escrito teológico de toda a Bíblia. Ela é um verdadeiro tratado teológico, é um compêndio, é a mais extensa declaração de Paulo acerca do Evangelho. Paulo escreveu essa carta antes de ir para a cidade de Roma. Os estudiosos da Bíblia dizem que não foi Paulo que plantou aquela igreja em Roma, que as pessoas que tiveram no evento do Pentecostes, as pessoas que tiveram lá naquele dia do evento do Pentecostes, movidos pelo Espírito, voltaram à sua cidade, que era Roma, e lá plantaram essa igreja. Então Paulo, antes de ir a essa cidade, ele escreve essa carta, dizendo aos irmãos que ele gostaria de ir, que ele estava indo lá, e chamando eles para que eles participassem da sua viagem missionária. Paulo pretendia chegar até a Espanha, que naquela época seria os confins do mundo. Sabemos que Paulo não conseguiu fazer isso, os planos deles não foram muito consolidados, mas sabemos que o propósito de Deus aconteceu na vida de Paulo. Olhando para o contexto, essa carta pode ser dividida, uma divisão possível para a gente entender aqui, em 4 grandes temas. Paulo coloca 4 grandes temas. O primeiro tema que ele coloca é a condição perdida do homem. O segundo, a necessidade da justificação. Em terceiro, os frutos dessa justificação. E por último, o grande tema, a união com Cristo. No primeiro capítulo da carta aos Romanos, Paulo trata dessa condição perdida do ser humano. Ele fala dos pagãos, né, aquelas pessoas que não pertenciam à religião judaica, mas que já tinham ouvido, já tinham tido um contato com o Evangelho, e fala dessas pessoas que, além delas ter uma vida assim, de afronta a Deus, né, uma vida desregrada, uma vida pecaminosa, eles, além de viverem no pecado, eles também incentivavam que as pessoas vivessem como eles. Ou seja, além de agir de uma maneira assim, de afronta a Deus, livre afronta a Deus, eles incentivavam que outras pessoas vivessem como ele. Paulo caminha um pouco mais e fala daqueles que criticavam aquelas pessoas, né? Falavam mal deles, ainda sem ser da religião judaica. Mas essas pessoas que Paulo fala, que falavam mal dessas pessoas, eles também faziam as mesmas coisas, só que em segredo, como se pudessem
enganar a Deus, né? Depois de tratar aqueles que viviam abertamente numa vida promíscua, daqueles que viviam secretamente numa vida promíscua, Paulo agora se dirige aos judeus, ao povo judeu mesmo, que vivia em Roma, e fala que eles estavam tão perdidos quanto aqueles primeiros e os segundos. Por quê? Porque esses judeus legalistas, eles confiavam a sua salvação em ritos religiosos e em procedimentos deles mesmos. Então eles confiavam na circuncisão, nas festas que eles do calendário judaico, eles confiavam em toda aquela prática do judaísmo da época para encontrar a salvação. Então Paulo coloca todos eles, ou seja, aqueles que não tinham religião e viviam abertamente no pecado, aqueles que viviam secretamente no pecado, e aqueles judeus que estavam ali também criticando todo mundo, ele coloca todo mundo no mesmo balaio. E ele vai dizer assim: perdão, eu me perdi. Achei. Romanos 3, 23, se você quiser acompanhar na leitura, em Romanos 3, 23 ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não tem um justo, um sequer. Nem o pagão, nem aquele que criticava o pagão, e nem o povo judeu. Todos eles estão perdidos. A partir do capítulo 3, ele vai para a segunda parte da carta, e Paulo vai falar sobre o meio da justificação, que não é pela lei, não é por essas obras, não é por nada disso, mas é pela fé em Jesus Cristo. E Paulo fala o seguinte, que aquilo que ele estava pregando ali não era uma novidade, que lá no Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras, tudo o que ele estava falando estava escrito lá. E ele vem citar duas pessoas do Antigo Testamento que eram símbolos da fé por todo o povo judeu. Ele fala de Abraão, o pai da fé, e de Davi. Então ele vem falar, Abraão não foi justificado pela lei. E por que não? Ora, a lei foi dada por Moisés 430 anos depois de Abraão. Então ele não foi justificado pela lei. Não tinha como Abraão ser justificado pela lei. Davi, mesma coisa. O Salmo 32 diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo o pecado é coberto. Ou seja, Davi também não foi justificado porque ele era bom, porque ele tinha alguma coisa a entregar, porque ele tinha um bom procedimento, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Não. O próprio Davi, no Salmo 32, ele fala: bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto. Abraão foi salvo pela fé. Davi foi salvo pela fé. Às vezes as pessoas têm dúvida, e aquelas pessoas que vieram lá do Antigo Testamento, como é que elas foram salvas? Aquelas pessoas, até Jesus Cristo, foram salvas pela fé. Aqueles que viveram naquela época, foram salvos pela fé. Nós aqui somos salvos pela fé. Aqueles que virão depois de nós, os nossos filhos, os nossos netos, serão salvos pela fé no mesmo Cristo, que morreu na cruz, por todos eles. Chegamos aqui então no capítulo 5, isso que a gente vai refletir hoje. E o primeiro verso diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação é um ato, não é um processo. A santificação é um processo, mas a justificação é um ato jurídico. Vamos pensar um pouco nisso. No tribunal dos homens, o justo é justificado, ou seja, aquele que não cometeu um delito, se ele provar, ele é salvo. Então, o tribunal dos homens, o justo é justificado. No tribunal de Deus, o injusto é justificado. Aí você pensa comigo, como assim? Como Deus justifica o injusto?
Como Deus pode, sendo um Deus justo, santo, justificar o injusto? Não faz muito sentido se você parar para pensar e comparar os dois. No sentido de ser didático, eu vou trazer uma ilustração para você. Entre os anos de 1930 e 1940, os Estados Unidos, quer dizer, depois ali da Primeira Guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra, viveu um tempo chamado recessão, a maior recessão da história da América do Norte. É difícil hoje a gente olhar para os Estados Unidos, a nação mais rica do mundo, e pensar que aquele povo passou fome. Eles passaram fome. Há pouco tempo atrás, inclusive, eu vi algumas ilustrações na internet, uma foto assim de uma senhora vendendo os filhos. Uma placa de vende-se assim, ela tampando o rosto, porque ela não tinha como manter as crianças. Então era um costume a mulher vender os próprios filhos. Imaginem isso. Nessa época, o prefeito da cidade de Nova York chamava-se Fiorello LaGuardia. Esse homem era um descendente de italianos e ele ficou muito famoso pelas coisas que ele fazia, dentro daquela época difícil, as coisas que ele criou ali na cidade de Nova York. Inclusive, um dos aeroportos de Nova York tem o nome dele, o aeroporto LaGuardia, em homenagem a esse homem. Então ele tinha muitas coisas assim surpreendentes. Nessa mesma época, lá, existiam tribunais que ficavam trabalhando 24 horas por dia. Nos distritos, assim, nos bairros, então eles tratavam briga de vizinho, batida de trânsito, discussão de bar. Então eles levavam as pessoas para aquele tribunal e ali julgava e ali resolvia tudo e ponto final. Uma noite, num dos bairros mais pobres da cidade de Nova York, temperatura abaixo de 0 grau, esse homem, prefeito da cidade até então, ele vai até um desses lugares e lá tem um juiz, né, um sujeito que funcionava como juiz, virando à noite. Ele fica com pena, se apena daquele homem e fala assim: ó, você vai para sua casa, vai ficar com a sua família que eu vou trabalhar para você aqui hoje. Esse era o LaGuardia, ele fazia essas coisas estranhas. Então o homem pegou as coisas e foi embora e ele sentou, foi trabalhar naquela noite como um juiz para resolver aquelas pendências. Ele entrou no tribunal, na sala do tribunal, tinham algumas pessoas ali e na cadeira do réu tinha uma senhorinha, bem magrinha, sentadinha ali, cabisbaixa. Acusação: ladra. Ele olhou para a mulher: ladra. Nisso se levantou um comerciante e falou assim: ela é uma ladra, ela roubou a minha mercearia. A guarda olhou para a mulher e ela, se tremendo toda, falou assim: é, realmente eu roubei. Acontece o seguinte, seu juiz, a minha filha está doente, o marido dela foi embora e os meus netos estão chorando porque não têm o que comer. Então eu roubei alguns pães. O acusador falou: está vendo? Ela é uma ladra. A lei não pode ser contornada. A lei não pode ser esquecida. Não pode deixar de lado, senão todo mundo vai achar que pode entrar na minha mercearia e pode roubar todos os pães que tiver lá dentro. Ela é uma ladra. A guarda abaixou a cabeça, ficou pensando, aquele silêncio. Depois de alguns minutos pensando, ele levantou e falou assim: a senhora é culpada. $10 ou 10 dias de cadeia. O pessoal ficou atônito, estremeceu. Aquele silêncio, aquele espanto. Nesse momento ele levanta, põe a mão dentro do paletó, tira uma nota de $10, põe em cima da mesa e fala: está pago, a senhora pode ir embora. Vocês perceberam o que aconteceu aqui?
Ela era inocente? Não. Ela era culpada. Ela tinha como pagar? Não, não tinha como pagar. A lei pode ser esquecida? Também não. Ela não é inocente. Como eu não sou inocente, vocês jamais serão. Mas alguém pagou no seu lugar. Alguém pagou a minha dívida e a sua dívida. E por isso nós somos justificados. Não justos, não inocentes, mas justificados. Porque alguém pagou a sua dívida. Cristo derramou o seu sangue pelo meu pecado, pelo seu pecado. A lei não pode ser contornada. Então nós somos justificados mediante a fé. E essa justificação nos traz a primeira bênção que eu vou falar aqui. Ela traz a paz com Deus. Agora, quando Deus olha lá de cima e olha para você, Ele não vê você, Ele vê a imagem do seu filho. E fala, a dívida dele está paga. Então, amados, a primeira bênção é a paz com Deus. Vamos caminhar. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Algo muito importante aqui. A língua grega, que é a língua original da Bíblia, no Novo Testamento, ela é muito específica, ela tem algumas nuances que a nossa linguagem portuguesa não tem. É mais ou menos como o latim. Então, essa palavra aqui, que nós obtivemos, quando traduzidos por obtivemos, lá na língua grega, ela está numa condição chamada, num tempo de verbal chamado presente contínuo. Isso quer dizer o quê? Que nós obtivemos, nós continuamos obtendo e nós vamos obter. Ou seja, o que foi realizado na cruz, ele foi realizado no passado, mas ele tem continuidade e nós continuamos tendo acesso por toda a eternidade. Não foi uma coisa que aconteceu lá no passado e não tem mais reflexo aqui no presente nem no futuro. Outra palavra, acesso, também tem alguns significados. Essa mesma palavra, acesso, era quando um súdito queria ter uma audiência com o rei. Então ele precisava ter acesso, ele precisava de um assessor, alguém que colocasse ele, abrisse as portas para ele poder chegar até o rei para fazer uma petição. Lá no Antigo Testamento, no tempo do templo, existia um lugar santo, dentro do lugar santo, o Santo do Santo. Então, apenas uma vez por ano, e somente o sumo sacerdote, ele entrava nesse Santo do Santo e tinha acesso à presença de Deus. A palavra diz que, quando Cristo morreu na cruz, o véu do santuário, que não era um véu, era um tecido de 5 centímetros de espessura, ele foi rasgado de cima a baixo. Isso quer dizer o quê? Pela obra de Cristo, eu e você temos acesso a Deus. Nós não precisamos mais de um sacerdote, nós não precisamos de sumo sacerdote, nós não precisamos subir o monte, nós não precisamos entrar na meia-noite, nós temos acesso a Deus. E notem também um detalhe aqui muito interessante. A palavra diz, em Mateus 27, 51, prestem atenção: eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Você sabe por que ele não rasgou de baixo para cima e sim de cima para baixo? Porque foi obra de Deus, não foi obra dos homens. Ele foi rasgado por Deus, então ele rasgou de cima para baixo.
ele não existe mais. Nós temos acesso a Deus. Então, a segunda bênção de que nós estamos falando é que pela obra de Cristo nós temos acesso a Deus. Vamos seguindo mais adiante. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A glória que Paulo fala aqui não é um gloriar-se, um autogloriar-se, mas ele está se referindo a uma alegria que não tem paralelo nesse mundo. A alegria da gente ter essa noção, essa percepção desse acesso a Deus, dessa paz com Deus. Nós nos gloriamos na glória de Deus, e aqui ele está falando num tempo futuro. A glória de Deus. Primeiro nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, no verso 2, porque Deus fez promessas desse mundo vindouro, um mundo onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Um mundo reservado para aqueles que entregaram a sua vida pela fé ao nosso Senhor Jesus Cristo. Os ímpios, aqueles que estão fora da graça de Deus, eles vão ter que pagar isso em outro lugar. A Bíblia fala em inferno e também fala em lago de fogo, é o que a palavra de Deus diz. E a gente não pode negar isso, porque muitos pregam um evangelho água com açúcar, falando assim: você pode ser neutro. O reino de Deus não existe neutralidade. Jesus diz que aquele que não ajunta, espalha. Ou você é, ou você não é. Não tem meio crente. Não existe isso. E ele segue dizendo: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Aqui talvez seja a parte mais difícil para a gente, né? Gloriarmos na tribulação. Se você parar aí, se você chegar até aqui e parar, nós nos gloriamos na tribulação, vão achar que a gente é doido. Quem se gloria, quem fica feliz na tribulação? Uma coisa é falar, e outra coisa é viver isso aqui. Mas a palavra não termina aqui. Ela continua: sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. A palavra esperança, a palavra tribulação, perdão, ela dá a noção de alguém carregando um fardo, de alguém carregando um peso muito, muito pesado, uma coisa nas costas. Então ela fala que esse carregar desse fardo, quem carrega esse fardo, quem tem primeiro aquela noção que a gente vem caminhando até aqui, e carrega esse fardo e não desiste e continua, ela produz experiência. E a experiência, esperança. Ora, essa experiência, qual é? O que é a nossa experiência? Meu amado, quantas vezes você orou para Deus, você jejuou, você se colocou aos pés da cruz, e Deus sim, Ele atende as nossas orações, mas às vezes você recebeu o silêncio de Deus. Você orou por uma causa justa aos seus olhos, e Deus te respondeu com silêncio. E a grande prova que você é perseverante, que você, mesmo assim, você não deu as costas para Deus, mesmo assim você não deu as costas para a fé, não deu as costas para a igreja, não deu as costas para a sua comunidade, é que você está aqui hoje, nessa noite. Você é perseverante. Essas marcas, essas dores, essas cicatrizes fizeram de você quem você é hoje. Todos nós temos uma história, todos nós temos as nossas dores, todos nós temos as nossas marcas,
E são essas marcas que fazem de nós quem nós somos hoje. E quem nós somos hoje? Um povo perseverante que não virou as costas para Deus. Um povo perseverante que não deu as costas para a sua fé. Nos trouxe até aqui. E o que o Deus fala? Não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Todas as suas lutas, todas as suas batalhas, as suas vitórias, as suas derrotas, tudo o que você viveu até aqui, fez de você quem você é hoje. E por você ser exatamente quem você é hoje, a palavra diz, o amor de Deus é derramado no nosso coração. Não é conta-gotas, não é colherinha, é derramado. Você é perseverante, você tem experiência, você tem vida com Cristo. E por isso, por ser você quem você é hoje, o amor de Deus é derramado no nosso coração. Algumas pessoas não entendem o Evangelho e imaginam que o crente não vai ter problema. A gente vai ter problema. Jesus nunca falou diferente. Ele não falou para a gente, muito pelo contrário, ele diz, pegue a sua cruz e siga-me. A terceira bênção é, o crente tem esperança na glória de Deus. Vamos seguindo. O verso 6 diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria pelo justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, ainda sendo pecadores. Fracos significa incapaz de se salvar. Fraco significa que nós não poderíamos nos salvar. Cristo morreu por nós quando nós estávamos naquela situação. E o verso 7 diz assim, dificilmente alguém morreria por um justo, quanto mais por nós, que éramos inimigos por Deus, que tínhamos uma guerra contra Deus, que não estávamos em paz com Deus. Então naquela situação, Cristo morreu por nós. Então Paulo, ele usa o argumento do maior para o menor. Se Cristo morreu para nos salvar quando nós éramos inimigos de Deus, quanto mais agora reconciliados e com paz com Deus. A quinta bênção é que o crente está reconciliado com Deus. Recapitulando. Primeiro, o crente tem paz com Deus. Segundo, o crente tem acesso a Deus. Terceiro, o crente tem esperança na glória de Deus. Quarto, o amor de Deus é derramado em nosso coração. E quinto, o crente é reconciliado com Deus. A salvação do crente está segura, porque não está na nossa mão, mas é resultado da obra de Cristo na cruz do Calvário. Baixa sua fronte, irmão. Vamos orar? Que Deus aplique essa palavra no seu coração nessa noite, querido irmão, querida irmã. Que o seu coração se encha de alegria com a paz de Deus. Entregue ao nosso Deus o seu sofrimento, entregue a Deus a sua angústia. Lembre-se que você tem acesso a Deus do universo, ao Senhor dos Senhores. Lembre-se que Ele deu o seu Filho por nós, por amor de nós. Lembre-se que nele você tem um porto seguro e que Ele vai estar contigo por todos os dias da sua vida, agora nesse mundo e por toda a eternidade. Sabe que a sua esperança é uma certeza de que um dia entraremos na glória de Deus,
e estaremos com o Senhor por toda a eternidade. E que antes inimigos de Deus, pelo sangue do seu Filho, fomos, enfim, reconciliados por Deus. Grande Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por tamanha graça, por tamanha salvação. Ó Pai querido, sabemos que para Ti nada temos, Senhor, nada podemos, mas pela Tua graça, pelo amor do sangue do Teu Filho derramado na cruz, nós somos salvos, nós temos paz contigo. Obrigado, Pai. Nós oramos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.